Edição de quinta-feira e quero trazer para vocês algumas informações. Uma delas é o seguinte, vamos pensar aqui, olha. Quando a gente olha para a história de Jones e Waggoner, que foram dois pregadores, eles eram jovens naquela ocasião e fizeram uma grande diferença naquela reunião de 1888, a gente percebe ao longo da história que depois Ellen White foi concordando, foi dando a sua chancela, a partir do entendimento da verdade apresentado em 1888, inclusive Ellen White escreveu os seus livros mais bonitos a partir do entendimento da percepção a respeito da figura de Jesus Cristo. Só que quando a gente olha para a história desses dois pregadores, a gente percebe que em algum momento teve uma reviravolta na vida deles. Eles estavam ali sendo usados por Deus, mas de repente Jones começou a acompanhar Kellogg's. Quem que era Kellogg's? Kellogg's era um médico extremamente importante, famoso, que inclusive muitas coisas que ele apregoou e desenvolveu lá em 1870, 1880, que até hoje é utilizado na medicina, esse médico ele fazia parte desse primeiro grupo da Igreja Adventista. Só que acabou que ele foi se desvirtuando, ele foi largando da fé e junto com ele levou alguns pastores e pregadores, inclusive Jones. Waggoner, ele se amargurou por várias razões na vida e de repente ele ficou contra a instituição e falava extremamente mal de Ellen White. Quando a gente olha para essa história, a gente percebe que a gente precisa estar alerta não simplesmente em um momento da vida, mas a gente precisa estar alerta ao longo da vida. A nossa luta, o nosso processo espiritual não é de um dia, mas é de toda uma vida. Então, não é porque ontem eu fui vencedor em Cristo Jesus, que se hoje eu baixar a guarda, eu vou continuar sendo vencedor. Não, o diabo e o pecado passam por cima, nos atropela. Então, por isso que a gente tem que ser vencedor em Cristo Jesus, ontem, hoje e amanhã. E para a gente finalizar a respeito da justificação, eu trago aqui o que está destacado na nossa lição em azul, que fala assim, ó, justificação, em última análise, é a experiência de uma mudança de posição diante de Deus. Somos plenamente aceitos por Ele, como se nunca tivéssemos pecado. Agora entenda uma coisa, justificação e perdão é do pecador e não do pecado. Existe uma diferença. Existem pessoas que entendem que Deus, ele perdoa o fato dele continuar sendo pecador. E quando a gente olha aqui, a gente entende que perdão, ele é concedido à medida em que você larga aquilo que te prendia ao pecado e você começa uma nova vida em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que querem dar desculpa para os seus pecados. Waggoner foi um desses. Ele queria dar desculpa para os seus pecados. Aí eu quero finalizar com o que está escrito em 1 Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Hoje em dia, existem pregadores fantásticos, que inclusive eles carregam a Bíblia, mas aquilo que eles pregam não é bíblico. Eles até falam de Jesus, para iniciar a sua conversa e sua linha de raciocínio. Mas eles falam coisas que Jesus não aprova e nunca pregou. Cuidado com as vãs sutilezas. Amanhã a gente continua.